A partir de agora você ouve o programa informativo da Cuogamai, Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai Limitada. Informações da sua cooperativa e do setor mineral. Palavra do presidente. Quero cumprimentar a todos os associados, todos os ouvintes, os garimpeiros, de uma maneira muito especial. A cooperativa está novamente ocupando seu espaço para se comunicar com seus associados, apesar de estarmos em época de pandemia, onde todas as atividades estão prejudicadas, mas nós podemos contar os garimpos, pelo menos 70% dos garimpos estão em atividade, os garimpeiros estão trabalhando e, como sempre, através do seu trabalho, estão garantindo o sustento seu e de suas famílias. Nós sabemos das dificuldades, com a pedra, nosso produto é voltado para as exportações, para o mercado externo, e como temos dificuldade de poder de fazer viagens de um lado para o outro, então até as viagens de negócios estão paralisadas, né? E isso aí tudo afeta o bom andamento dos negócios, o fluxo de comércio, o fluxo de renda, de dinheiro. Então sabemos que a atividade está prejudicada, mas nós também sabemos da importância dessa atividade. E muitos pais de família, a maioria dos garimpeiros, só tem esse ramo aí para seu sustento e para a sua sobrevivência. Então, que bom que 70% dos garimpos estão em atividade e estão dando condições de sobrevivência para os garimpeiros. E também para os empreendedores do garimpo, os proprietários, os caras que investem. Sabemos que temos que fazer todas as adequações que os órgãos exigem, principalmente as questões relacionadas ao Ministério do Trabalho. Embora estejamos em dificuldade, não podemos e não poderemos parar de executar essas melhorias, porque quando o garimpo for vistoriado, fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, não tenham dúvidas, o garimpo que não estiver atendendo tudo aquilo que está estabelecido naquilo que a cooperativa assinou, que é um TAC, uma entidade responsável lá tem que se enquadrar, e o Ministério do Trabalho enquadrou a Cuogamai. Então os associados têm que cumprir essa parte, aconteça o que acontecer, tenha condições ou não tenha. Então nós esperamos, cada um faça a sua parte, cumpra o seu dever. Os garimpos que não tiverem condições serão multados, serão interditados e vai trazer consequências sérias para a nossa coletividade regional, desmantelando um setor muito importante, desagregando famílias, talvez tenham que até se mudarem da nossa região para buscar um lugar ao sol. Então nós não queremos que isso tudo aconteça, nós queremos que as pessoas zelem pelo ganha-pão e façam as melhorias que está estabelecida. A cooperativa está sempre orientando, o fiscal da cooperativa está fazendo as visitas, está notificando, e os técnicos da cooperativa e a diretoria estão sempre apostos na sede da cooperativa ou no garimpo, onde for necessário, para orientar e para lembrar a cada um o que é a sua parte, o que deve ser feito e qual é o prazo que isso deve ser concluído. Então, a gente tem que lembrar dessas questões mais severas, é o jeito, porque se não for assim, a gente não vai continuar com a atividade, com o garimpo. E a gente conclama também às empresas, aos grandes e aos pequenos empresários, exportadores, aos compradores dos geodos, das substâncias minerais produzidas nos garimpos, que não se escondam nesses tempos difíceis, não se omitam
demonstrem o seu compromisso social, cada empresa que zele pela sua responsabilidade, pelo seu compromisso com a sociedade. Então nós contamos com isso e agradecemos a todas as empresas que assim estão fazendo, que estão dando uma contribuição muito importante, porque esses parceiros que estiveram nos bons tempos ajudando a agregar para as empresas, hoje talvez elas precisem de uma mão estendida, de um ombro amigo e de uma sensibilidade social desses empresários. Daí, então, lembrar as empresas e agradecer aos empresários que têm essa consciência. E eu não espero que haja pessoas que se omitam e se escondam nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade. Isso aí, quando está bom o negócio, tudo é festa. Então, nós queremos lembrar isso aí também. E o Anderson, nosso engenheiro, vai falar mais sobre a parte do Ministério do Trabalho, mas eu quero colocar a cooperativa e me colocar à disposição dos garimpeiros e dos associados. A cooperativa está prestando vários serviços simultaneamente aos seus associados, inclusive esse encaminhamento para o auxílio emergencial, esse evento acontecendo. A cooperativa também, com sua equipe, apoiou os garimpeiros para terem acesso e mais do que justo receber esse auxílio. Então, e a cooperativa vai continuar sempre disposta a acolher os associados e fazer aquilo que for necessário para ajudar o garimpo e os garimpeiros que a atividade continue. Muito obrigado pela atenção de todos. No programa da Cogamai, as informações técnicas com o engenheiro de Minas, Anderson de Oliveira. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os ouvintes da rádio, em especial os associados da Cogamai. Bom, pessoal, a gente está aqui mais uma vez para passar algumas informações para vocês frente às atividades nas extrações garimpeiras que abrangem a área da Cogamai. Sabemos que nessa época estamos passando por uma situação bem difícil, que é a pandemia do Covid-19, que vem assolando várias frentes de trabalho. E isso não seria diferente para as atividades de garimpo, principalmente as atividades ligadas à Cogamai. Contudo, tivemos um grande ganho, mesmo não sendo dita essencial pelo governo do estado a atividade de mineração. Conseguimos, frente à promotoria de Rodeio Bonito, uma situação de continuidade da atividade de garimpo, apresentando que essa nossa atividade é realizada de forma individualizada, ou seja, cada trabalhador tem sua frente de trabalho própria, sem envolvimento com várias pessoas. Isso foi colocado para a promotoria acatou, desde que todos os garimpos tivessem um procedimento relacionado à higiene, afastamento, a distanciamento social. Então isso foi orientado frente aos proprietários de garimpo, todos provavelmente assinaram um termo de responsabilidade, onde foi colocado nesse termo que haveria necessidade de limpeza adequada, de não aglomeração de pessoas, pelo menos por enquanto alguma suspensão de hábitos que se tinha nas atividades de extração, seriam as rodas de chimarrão, a reunião para almoços, todas situações que aglomerassem pessoas. Então isso a gente orientou aos proprietários de garimpo e garimpeiros que não ocorresse mais, pelo menos por esta fase que estamos passando nesse momento. E isso foi acordado através de um termo de responsabilidade ao qual foi repassado para os órgãos que nos fiscalizam. Então a gente quer salientar essa necessidade de continuidade dessa situação, de não haver aglomeração, de ter cuidados com a higiene, a saúde e também a segurança. Nesse momento também faz necessário a gente ressaltar e enfatizar, teremos que continuar mantendo a situação de segurança de trabalho no garimpo, o uso de equipamentos de proteção individual por parte dos garimpeiros, principalmente máscara,
capacete, protetor auricular, abafador de som, botas, todos esses equipamentos que auxiliam na segurança do trabalhador. Fora os equipamentos de proteção individual que são exigidos para serem utilizados na atividade por parte dos garimpeiros, também existem equipamentos de proteção coletiva. O que seriam equipamentos de proteção coletiva? São aqueles equipamentos que auxiliam na segurança e na saúde na forma geral do garimpo, ou seja, ventilação de mina, ela instalada adequadamente e em pleno funcionamento, a perfuração a úmido, a injeção de água no martelete pneumático no momento da perfuração da rocha, a instalação adequada da rede elétrica, passando por eletrodutos rígidos, com pontos de iluminamento adequados, principalmente em bifurcações e curvas no garimpo. Então, todos esses procedimentos auxiliam num trabalho mais adequado e mais seguro. Também é importante salientar o cuidado na operação dos equipamentos, as carretinhas ou carretões que trafeguem em velocidade adequada dentro das extrações garimpeiras, dentro das galerias, as mini carregadeiras, ou como o pessoal chama, as bobcats, ou as carregadeiras ou outros tipos de equipamentos adequados para serem trabalhados no carregamento do material no interior da galeria, também operarem de forma adequada, em baixas rotações, em baixas velocidades. Tudo isso faz com que aumente a segurança contra possíveis choques, batidas e até mesmo a emissão de gás carbônico lá dentro da extração garimpeira, porque todos esses equipamentos são a combustão a óleo. Então, todos esses procedimentos referentes à operação dos equipamentos é muito necessário se ter cuidado frente a isso, pois também estão dentro do rol dos cuidados da segurança do trabalhador. Além disso, a parte de sinalização das galerias, colocando placas de saída refletivas que auxiliam no momento de queda de luz ou perca de energia elétrica, a saída dos trabalhadores para a parte externa do garimpo, saídas de emergência, altura adequada das galerias, um mínimo 1,80 m, largura adequada, não muito estreito, mas também galerias não muito largas, para nos auxiliar na situação de estabilidade do maciço rochoso, na situação da estabilidade dos pilares ou dos esteios das galerias. Então tudo isso, pessoal, vem de encontro a situações de segurança do trabalho, que têm que ser mantidas independente de situação difícil ou não do garimpo. É importante a gente salientar que mesmo a situação comercial da produção não estando a contento, todos esses procedimentos de segurança e saúde não podem ser relaxados, pois eles são independentes da situação econômica. É importante também ressaltar a situação dos desmontes de rocha, do trabalho com a pólvora negra caseira, que é o artifício que utilizamos para a desagregação do maciço rochoso. Muito importante o trabalho junto à pólvora, com muito cuidado, muito zelo, no mínimo, como rege as normativas da Polícia Civil. O garimpo tem que ter no mínimo 2 garimpeiros habilitados com carta blaster. Esses são os responsáveis por todas as atividades referentes à pólvora, desde a sua fabricação, a sua armazenagem, o seu manuseio e seu uso. Contudo, eles são as pessoas habilitadas e capacitadas para administrarem essa atividade na frente de garimpo. Então, são as pessoas que controlam todo o serviço com a pólvora negra caseira. Muito importante ressaltar a detonação de um furo por vez, o carregamento de um furo por vez e a detonação de um furo por vez. Esses minutos ditos perdidos por alguns trabalhadores, na verdade são tempo a mais de vida, porque já vemos alguns casos de acidente por garimpeiros detonarem mais de um furo por vez ou deixarem furos carregados e esses acidentalmente detonarem,
quando o garimpeiro for na frente de trabalho, averiguar como trabalhou a detonação. Então isso é muito importante. A detonação é feita de um furo por vez. O carregamento é feito um furo por vez, guardando uma distância segura da frente onde for detonada. Isso por volta de 50 metros, onde o acionamento se indica a ser realizado em galerias paralelas à que for detonada, ou no máximo perpendicular, nunca na mesma galeria ou numa reta à detonação. Caso haja falha ou nega de tiro, indicamos que o retorno à atividade seja de 15 a 30 minutos, conforme rege as normas regulamentadoras do trabalho. Contudo, indicamos o melhor seria abandonar a frente de serviço no momento da falha do tiro, pois geralmente os tiros são detonados ou início ou final de turno. Então a gente indica que caso haja falha de tiro, a frente ser abandonada e ser retornada no próximo turno de trabalho, para assegurar que não possa ocorrer um retardo de detonação ou retardo de tiro. Isso é muito importante, pessoal. A gente tem que cada vez colocar isso na rotina da atividade. A pressa não é aliada à perfeição. A pressa não é aliada à segurança, principalmente em atividades relativas à mineração. Então aqui a gente deixa esse novamente frisando, já frisamos inúmeras vezes a situação, frisamos mais essa vez a situação do cuidado com a atividade de detonação. E nunca deixar o garimpeiro trabalhar sozinho quando estiver detonando, sempre acompanhado com alguém, sobre o olhar de alguma pessoa, necessariamente o garimpeiro habilitado com carta blaster, que é o responsável pelas atividades frente à pólvora negra caseira. Nesse momento também cabe a gente colocar que estamos encaminhando a situação da renovação do nosso CR, que é o Certificado de Registro junto ao Exército, onde o Exército classificou a pólvora como artifício pirotécnico, não exatamente um explosivo, porém um produto que deflagra em alta velocidade. Mesmo não sendo um explosivo classificado como explosivo pelo Exército, há grande necessidade de cuidado e atenção na atividade. Pessoal, na verdade, a intenção desse novo informativo é de salientar essas situações, salientar a necessidade da adequação externa do garimpo, com a construção do vestuário, para quem já tem esse vestuário, adequar ele, banheiro. Na verdade, a exigência é de ser um conjunto de sanitários para cada 10 trabalhadores garimpeiros. Um conjunto sanitário seria vaso, chuveiro, vaso sanitário, um chuveiro e uma pia para lavar as mãos. Então, cada garimpo que tiver 10 trabalhadores teria que ter no mínimo um conjunto desses. Indicamos para quem for construir que se construa de modo separado o local do chuveiro, o local do vaso sanitário, o local de lavar as mãos, para assegurar que 3 trabalhadores possam utilizar esse conjunto ao mesmo tempo. Sendo que o conjunto sanitário terá que estar em anexo com o vestuário. Todos de alvenaria, construídos de alvenaria e revestidos com cerâmica lisa de cor clara. No vestuário terá que ter um armário individualizado para cada trabalhador garimpeiro colocar seus pertences. Além de no vestuário também possuir um conjunto de primeiros socorros. Fora da situação do vestuário e do banheiro, podendo ser em anexo no mesmo prédio, porém não com acesso direto com porta, a situação da cozinha e do refeitório. A cozinha e o refeitório podem ser no mesmo ambiente, separados no mínimo por uma mureta, sendo que nessa situação não necessariamente necessita ser de alvenaria, porém o piso terá que ser lavável, ou seja, revestido com cerâmica ou uma outra situação que possa ser lavado. Então, pessoal, todas as situações aí vêm de encontro às exigências, recaídas para a nossa atividade,
que necessariamente continuam válidas, mesmo nessa época que estamos passando, mesmo nessa época de pandemia do Covid-19. Como eu falei anteriormente, se Deus quiser, vai ser uma situação passageira e voltaremos à nossa realidade normal, talvez com algumas mudanças, porém voltaremos com a nossa realidade. Então também eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de esperança para todos nós, que toda essa época difícil vai passar, que nós poderemos voltar a ter nosso trânsito normal, ter contato com as pessoas como eram antes, nossos amigos e familiares, e a atividade do garimpo poderá continuar da forma como era antes, contudo com essas mudanças frente às exigências recaídas para o garimpo. Tá ok, pessoal? A gente então fica aqui à disposição de vocês. A cooperativa sempre está de portas abertas para o proprietário do garimpo, para o garimpeiro. O que eu posso ajudar na parte técnica e alguma dúvida, sempre estou à disposição. Sendo que o trabalho da cooperativa é esse, é dar amparo legal para a atividade ocorrer, né? E orientar e informar o seu associado da melhor e mais correta prática frente às atividades de mineração. Tá ok? Então deixo o meu abraço a todos, deixo o meu agradecimento e voltaremos em outras oportunidades para deixar nosso recado. Grande abraço. Você ouviu o programa informativo da Coogamai. Esse programa estará disponível no site da cooperativa em coogamai.com.br e nas suas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.